O que você acha mais original? Uma selfie ou uma paisagem? Talvez você respondesse, depende. Depende da selfie e depende da paisagem. E o fato é que a primeira, a selfie, é a representação de uma autoadmiração. Já a segunda, a fotografia, por exemplo, a pintura de uma paisagem, ela é o fruto do sentimento de contemplação do mundo. Ok, duas grandes diferenças entre uma fotografia de si mesmo e uma pintura de uma paisagem, ou a contemplação dela, ou a retratação dela por meio da fotografia. E por que eu introduzi a nossa aula de hoje falando disso? Desse paralelo entre uma selfie e uma paisagem. Bom, meus amores, nós vamos entrar agora numa corrente literária muito importante. E essa corrente literária, ela existiu concomitantemente com o realismo e o naturalismo, as duas últimas correntes literárias que nós estudamos até o presente momento. E o que era o impressionismo e qual eram os seus ideais? Quando surgiu? E por que eu estou falando de fotos e de paisagens? É simples, porque o impressionismo ele surgiu inicialmente com a pintura. Sim, foi quando a literatura ela precisou repaginar o que seria retratado nas telinhas, nas telas lá, nas artes pintadas, né? Porque o texto ele já tinha sido todo reformulado por meio do realismo e por meio do naturalismo. Então, o modelo de escrita ele já tinha sido todo modificado. A pintura, ela precisava passar por essa transformação também. E o que tornou essa transformação mais evidente foi a influência europeia do impressionismo. O impressionismo começou na Europa em 1870, por aí. E aí, pouquíssimos anos depois, ele veio para o Brasil e influenciou nossas obras. Foi quando os nossos artistas, os nossos pintores, eles saíram de dentro das suas casas, né? Colocaram seus cavaletes para fora e começaram a pintar aquilo que eles viam do mundo. Aquilo que eles enxergavam, livres de influências, livres de idealismo. Então, aquelas pinturas bem contornadas, com pessoas em destaque, não tem no impressionismo. No impressionismo, aparecem aquelas pinturas não tão nítidas, aqueles contornos que você olha e fala, nossa, que bagunça é essa? Parece uma nuvem de fumaça. E aí, se você toma uma distância ou se você admira por um pouco mais de tempo, aí finalmente você consegue perceber que toda aquela mistura de cores, tudo aquilo que parece ser uma bagunça, se visto com o olhar correto ou se visto com a atenção necessária, forma-se ali então ou transforma-se em uma belíssima paisagem. Eu acho que todo mundo já fez isso na vida. E quem não fez ainda, eu sugiro que faça. A gente tem bastante tempo, temos tido lindos dias de céu azul, algumas nuvens. Então, assim, sabe aquela coisa de deitar no chão, de ficar olhando para o céu? E aí você olha para as nuvens e de repente são só fumaças. E aí se você fica refletindo, olhando para elas mais um tempinho, elas começam a ganhar formas, aí você fica, aquela parece uma galinha, aquela parece uma nuvem, nossa que linda, aquela parece uma ovelha, aquela nuvem parece um cachorrinho, e aí você começa a criar, a enxergar formas naquilo que não é tão formatado. É isso o que a pintura impressionista faz. Ela traz à tona o impressionismo, ele mantém as características do realismo e do naturalismo. Quais são aquelas características? Da objetividade, verossimilhança, o descritivismo, ele é bem descritivo. A razão por meio da observação analítica, né? Então, a razão ela é posta em destaque por meio daquele conceito analítico de observação, de observar, criar-se um conceito para depois expor o que pensa. O universalismo não gira em torno de um ser humano só. Fala ainda do grupo, de um contexto como um todo. Também trabalha muito no retrato fiel dos personagens, e aí a gente já está falando dos textos em prosa, né? Porém, o impressionismo ele tem suas características individuais também. Lembra que eu falei que o realismo... Primeiro existiu o realismo.
Depois veio o naturalismo, que era um fruto do realismo com umas características particulares. Agora nós temos o impressionismo, junto com o realismo que ainda existia, o naturalismo que estava muito evidente e uma nova versão dessas duas outras correntes que já existiam. O impressionismo é o realismo com o naturalismo, tem as características em comuns, as três correntes literárias, mas ele também tem suas particularidades, ele também tem as suas singularidades. Isso é muito importante vocês entenderem. Pode haver várias correntes literárias em um mesmo contexto histórico? Obviamente que sim, nós estamos vendo isso desde o primeiro dia letivo desse ano nosso. Porém, cada corrente literária tem a sua singularidade, tem a sua particularidade. Elas têm pontos em comum e, ao mesmo tempo, têm pontos completamente únicos, cada um com suas características, e elas não divergem uma da outra. São só olhares diferentes, vamos tratar assim a questão. Bom, e quais eram as teorias ainda apresentadas no impressionismo? Bom, meus amores, permanece aquela corrente cientificista, aquelas teorias como, por exemplo, o positivismo, o determinismo, o darwinismo, a psicanálise de Freud, ela ainda aparece presente ali, que é quando Freud ele retrata, né, do ser humano enquanto sujeito instintual. Então, ele precisa... ele tem essa necessidade de alimentar o seu instinto, de corresponder às expectativas dele, né? Então, esses conceitos cientificistas permanecem influentes no impressionismo, tá bom? E agora nós vamos falar do texto em prosa. Quem é o maior representante do impressionismo brasileiro? Nem é o maior, é o único. O nome dele, meus amores, é Raul Pompeia, um escritor fluminense da segunda metade do século XIX, certo? E Raul Pompeia, ele tem quantas obras? Uma única obra. Olha que interessante, o impressionismo, falando agora da sua versão texto em prosa, ele tem só um representante, que é o Raul Pompeia, com uma única obra que se chama O Ateneu. E do que vem falar essa tal obra, O Ateneu? Bom, o Raul Pompeia, ele frequentou um colégio interno chamado Colégio Abílio, que era uma das melhores escolas da corte. Então, os meninos, né, da corte, da burguesia, estudaram nesse colégio interno. E como funcionava a gestão desse colégio? Bom, por ser colégio interno, era anual, eles entravam na escola início, meados de março, e ficavam ali o período todo até as épocas comemorativas de fim de ano, que era quando esses alunos eram levados para suas casas para comemorar com seus familiares. O interessante é que era um colégio interno somente de garotos. Só tinha meninos. Então, todos os conceitos sobre a vida, eles aprendiam lá, porque eles não tinham contato com seus familiares. E nessa obra, Raul Pompeia, ele cria um personagem de nome Sérgio, que na verdade, quem é esse Sérgio? Ele nada mais é do que o próprio Raul Pompeia e suas experiências e suas vivências dentro desse colégio. Essa obra é uma obra de um teor, não posso dizer pesada, mas de um teor um pouco delicado. Por quê? Porque ela ainda apresenta as fortíssimas influências do naturalismo. Ele trata, por exemplo, do homossexualismo. Sim, o homossexualismo, nesse caso, só de homens, né? Não tem a versão lésbica ali, porque era um colégio interno só de homens. Então, o que acontece? Os meninos maiores, a fim de satisfazer os seus desejos sexuais, porque eles são sujeitos instintuais, como proposto por Freud, o que eles faziam? Eles precisavam se satisfazer de alguma forma. Então, eles abusavam dos meninos menores. E quem é o Sérgio nesse contexto todo? Ou o próprio Ateneu? Ele é um desses meninos menores que ele sofre muito no colégio.
E aí ele sofre, ele é espancado, ele é maltratado pelos próprios colegas. O regime escolar também não é lá grandes coisas, né? O diretor é um punho de ferro, raça ruim. E aí, o que que acontece? Uma vez vítima do abuso sexual, o Sérgio, que é a representação do Raul Pompeia, ele ganha forças no sofrimento, ele se refaz, ele resilia, né? Palavra bonita da resiliência, então ele resilia. E aí ele se torna alguém mais forte, um garoto mais concentrado. E aí ele guarda essas lembranças. E só depois de adulto, muito tempo depois, é que ele escreve essa obra baseada em fatos reais, essa representação realista de sua própria experiência, para poder mostrar, não é exatamente tudo o que aconteceu, mas são impressões da infância. Sabe quando vocês estão assim, sei lá, comendo alguma coisa ou sentem algum cheiro, e aí vocês do nada são teletransportados para um momento lá da infância de vocês. Ai, nossa, esse pudim, me fez lembrar quando eu era criança na casa da minha avó e ela fazia o pudim. E aí você meio que vai lá no momento e revive a cena e sente até a emoção. Então, essa vivência, esse rememorar, né, a psicanálise chama assim, rememorar, ou esse convite a um retorno à sua infância, que é o que o Raul Pompeia faz na sua obra, ele nada mais é do que reflexos de uma impressão. É uma impressão de tudo aquilo que ele lembra da sua infância. E é por isso que a sua obra é considerada impressionista, porque ela traz à tona a experiência, o flashback de vida de um sujeito. E esse flashback, ele é totalmente composto de impressões. As impressões que ele tinha dele quando criança, porém agora já um adulto, então mudou o pensamento. O que ele pensava quando estava no colégio interno, sofrendo os abusos, não é exatamente o mesmo conceito que ele tem agora quando escreve a obra. As impressões que ele tem sobre o modelo de educação, tanto que a crítica, ela aparece na obra. Ele critica o modelo de educação ao falar da maneira como o diretor tratava os seus alunos, os docentes daquele colégio. Ele fala também da relação de abandono, bem subjetivo. Por isso que umas características específicas do Raul Pompeia é essa, os reflexos subjetivos. Bom, se é uma obra pertencente à corrente literária, realismo e naturalismo, é uma extensão dessas duas, por que tem espaço para subjetivismo ali? É subjetivo porque, embora seja baseado na experiência de vida dele, como eu acabei de falar, ele não consegue lembrar com riqueza de detalhes de exatamente tudo, então ele constrói uma impressão da sua infância e representa essa impressão na obra, tá bom? E é toda baseada em memórias, então é uma obra memorial. Tem a questão da vingança. Por que eu falo da vingança? Porque ele lembra com raiva de determinados momentos. Você sente essa raiva na maneira como ele descreve a cena do abuso, dos maus tratos, por exemplo. Então ele tem uma vingança, uma raiva escondida ali, um sentimento que não dormiu, sabe? Ele vem à tona. A questão da homossexualidade que eu já falei também. Sabe o que é interessante da obra? Que eu, particularmente, eu consideraria o Ateneu uma obra de referência analítica. Eu imagino como se fosse um sujeito, um indivíduo, apresentado ou em sujeição ao tratamento de psicanálise, e através da análise ele se reencontra, ele se refaz, ele se reconstrói. Então, para isso, obrigatoriamente ele precisa voltar, fazer várias rememorações de sua terra infância. E é exatamente isso que Raul Pompeia faz nessa obra, O Ateneu. Ele coloca à tona toda o conceito ou a conclusão que ele chegou após fazer uma observação analítica da sua infância. É só isso, acabou. E nessa obra tão singular, nessa obra tão pessoal, tão íntima,
né? Já que ele tá falando dele, dos sentimentos dele, da vida dele, das dores dele, das chagas dele. Então ela é íntima, ela é pessoal. E ao mesmo tempo ele usa a sua própria experiência para mostrar a realidade. O conceito, né? O contexto histórico é o mesmo. A gente está falando ali de um momento importantíssimo para a literatura. O mundo estava passando por transformações e o Brasil iria ser transformado também. E a literatura já estava propondo essa transformação desde o realismo do Machado de Assis, muito bem defendido por ele, e veio estendendo pelo naturalismo. E aí chegou a questão do impressionismo, por meio, de novo, repito, da pintura, que é quando traz um novo olhar, convida os telespectadores da arte, né, os observadores a olhar para a sociedade, olhar para tudo, para o seu contorno, com outro olhar, um olhar analítico, um olhar que te convida a observar. Cria seus próprios conceitos. Você é sujeito, um ser pensante, tem capacidade para isso. Então eu vou pintar aqui uma obra não muito bem definida, não muito bem estabelecida, para que você sozinho, com base na sua observação, chegue a uma conclusão. E aí, depois de muito observar, você percebe que tudo aquilo que parecia só rabiscos, só chumaços de cores, na verdade é a composição de uma bela arte. É um caráter reflexivo, é o olhar para si e enxergar as novas possibilidades. Fim, isso é o impressionismo. Simples assim. Um único representante, Raul Pompeia, escreveu sua obra, O Ateneu, que conta a história de um garoto criado em um colégio interno, que sofreu abusos sexuais e com base nesses sofrimentos se tornou um homem forte, um homem concreto, determinado sobre as suas verdades e um destaque na literatura brasileira. Simples assim, ok? Se tiverem alguma dúvida, meus amores, vocês podem me chamar. Onde está todo esse conceito que eu passei para vocês? Na nossa apostila 2, no capítulo 6, na página 533. E a 535, nós teremos ali o conceito do impressionismo. Tudo isso que eu disse para vocês está nessas páginas que eu acabei de falar. Para que vocês leiam e estudem novamente após assistir essa aulinha. E se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em me chamar. Eu tô aqui e vocês têm total liberdade para falar comigo. E eu tô sentindo falta de vocês, de verdade. Dito isso, por favor, meus amores, façam as atividades das páginas 536 a 538. Os exercícios, 539, na verdade, do 1 ao 12, tá bom? Só isso. Qualquer coisa, já sabem onde e como me encontrar. Beijos de luz, tô morrendo de saudade. Se cuidem.